Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. Muito bem, nessa semana que passou, a Bolsa caiu bastante, veja só que ela caiu praticamente 3%, 2,69, fechando na sexta-feira a 109.280 mil pontos. Não se impressione com isso, porque a Bolsa ela está num movimento assim lateral. E então, isso não quer dizer porque ela vai ficar oscilando aqui entre os 110, baixa um pouco, sobe um pouco, mas ela tem esse movimento que a gente chama de lateralidade. É, eu queria mostrar para você algumas informações para nós podermos ver se é um bom momento para investir na Bolsa ou não. E então, nós tivemos esse ano de 2022 um fluxo de capitais estrangeiros. Os estrangeiros têm uma representação muito grande na nossa Bolsa, que foi de 86,6, 87 bilhões de reais. Você pode ver pelo meu gráfico que desde 2008, portanto, há 14 anos, nós não tínhamos um fluxo tão grande de recursos na Bolsa Brasileira como temos hoje. Por que isso acontece? Uma das razões, que são várias, é que as empresas brasileiras estão com um valor muito baixo. As empresas são muito boas, temos algumas empresas na nossa bolsa que são muito boas, são excelentes empresas, e essas empresas estão com valor muito baixo. O mercado internacional percebe isso e daí passa a investir na nossa bolsa. Você pode observar também aqui pelo nosso gráfico que esses 80 bilhões de reais que a gente teve, ele também vem trazendo, desde 2020, um movimento lateral na nossa Bolsa. Ele sobe um pouco, mas já tivemos momentos melhores, como saldo acumulado na nossa Bolsa, que vão na casa dos... Aqui, o pico que nós tínhamos aqui foi em 2017, e agora nós temos um saldo acumulado, então, de 86 bilhões, ou seja, a gente ultrapassou esse valor. As razões são essas razões que eu falei para você. Eu queria dizer para você que, olhando agora apenas dentro do mercado interno, você percebe que os fundos de investimentos em ações aqui no Brasil, já no ano passado, tiveram uma queda muito grande. Veja, esses fundos de investimento aqui são brasileiros, não tem nada a ver com esse assunto que eu acabei de falar, que é o capital estrangeiro. Por que isso aconteceu? Por que a nossa Bolsa perdeu? Por que os fundos de ações perderam tantos recursos? É claro, com uma Selic, como nós temos hoje, de 13,75% ao ano, é de se esperar que as pessoas vão migrar para a renda fixa ao invés de ficar na Bolsa. Ou seja, por que você vai ficar sofrendo? Por que você vai ficar arriscando o seu dinheiro se você pode comodamente conseguir 13,75 comprando um simples título do Tesouro? Quer dizer, tem uma segurança gigante e você não corre risco nenhum. E então, por conta disso, os recursos da renda variável migraram para o renda fixa.
Se você for olhar se nós temos algum problema, ou como que fica isso do ponto de vista, você pode ver que a gente teve uma pequena baixa aqui no patrimônio líquido desses fundos de ações, mas, por outro lado, você teve um aumento gigante na renda fixa. Por que que isso acontece? Por conta desses motivos que eu te falei. Com essa Selic tão alta de 13,75 que nós estamos vendo hoje, e ainda mais com a possibilidade que esse 13,75, até pelo menos meados do ano que vem, ele não deve cair muito. Acredita-se que, se a inflação continuar caindo do jeito que está caindo, esse 3,75 vai diminuir. Mas acontece que, por enquanto, nós olhamos muito o momento atual na hora de investir. É muito vantagem você investir aqui no renda fixa, com a segurança que tem o renda fixa e sem se preocupar em correr riscos com a Bolsa. Mas uma coisa muito interessante que você deve observar, você veja aqui que praticamente aqui em 2022, como aumentou o número de pessoas físicas na Bolsa. Olha só, que nós tínhamos aqui em 2019, alguma coisa aqui perto de uns 800 mil CPFs na Bolsa, e agora nós estamos aqui com alguma coisa na casa dos 5 milhões de CPFs na Bolsa. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo a importância de você investir na Bolsa. É claro que hoje, como nós estamos passando um momento ruim na Bolsa, por conta do renda fixa está tão alto, por conta da inflação está tão alta, e isso aqui, em termos de valores, ele perde bastante. Mas o que é muito interessante é o seguinte: esse número de pessoas físicas, quando a Bolsa voltar a subir, eu, pessoalmente, acredito que esse grande número de pessoas físicas que aumentou alguma coisa aqui na casa de 5 vezes, 6 vezes, ele vai ter um reflexo bastante grande na nossa Bolsa. Então, eu acreditaria muito na nossa Bolsa para o futuro, especialmente porque, quero insistir com você, nós temos empresas muito boas listadas na nossa Bolsa, pagam excelentes dividendos, e empresas que têm excelentes administrações, e por isso, então, a perspectiva num prazo maior, um ano e meio, 2 anos, é muito boa a respeito da nossa Bolsa. Também, uma coisa que chamou muito a atenção é que o número de BDRs na nossa Bolsa, que já ultrapassa a casa dos 900 BDRs, ele tem aumentado bastante e também tem trazido um volume expressivo de recursos, principalmente o investidor brasileiro, com esses BDRs, ele pode investir em empresas estrangeiras. Então, vamos explicar aqui o seguinte: uma ação de uma empresa estrangeira, como a Apple, por exemplo, ela não pode ser vendida na nossa Bolsa. Então, o que eles fazem? Eles vendem para você um recibo que equivale um pedaço daquela ação da Apple. Então, hoje, se você quiser investir numa ação da Apple, da Amazon, da Walt Disney, você pode, sem levantar da cadeira aqui, em casa, com a sua corretora brasileira, investir nesses BDRs. 900 BDRs significam que nós temos 900 ações estrangeiras sendo vendidas na nossa Bolsa, e eu diria
aqui, em termos de ações brasileiras, a gente deve ter a metade das ações brasileiras. Quer dizer, antes, até pouquíssimo tempo atrás, se você tinha 450 opções para investir na Bolsa, e essas 450 ações eram em empresas brasileiras, hoje você tem 1.350 opções, porque você tem mais 900 empresas estrangeiras sendo vendidas na nossa Bolsa. E uma coisa que é bastante interessante é você observar que as empresas estrangeiras que estão comercializando na nossa Bolsa são muito conhecidas, como Apple, Amazon, Walt Disney, Google, Facebook, que é Meta, Tesla, e algumas brasileiras como XP, Banco Inter e Nubank. Então, essas aqui são as 10 os 10 BDRs mais comercializados na nossa Bolsa. Eu queria dizer aqui, para fechar esse assunto, e que, no momento que nem nós estamos passando agora, incertezas, mudança política, você precisa ser bastante cauteloso. Então, você veja só que uma carteira de investimentos conservadora não incluiria renda variável, como, por exemplo, fundos imobiliários, como, por exemplo, ETFs e como, por exemplo, ações. Só temos renda fixa aqui numa carteira conservadora. Numa carteira moderada, isso já muda um pouquinho, porque olha essa parte em vermelho aqui, isso aqui são os BDRs. Aqui são ações, e aí temos os prefixados, mas você observe que numa carteira moderada, os prefixados aqui são a estúpida maioria. E numa carteira de ações mais arriscada, que aqui graciosamente está sendo chamada de sofisticada, a metade dos investimentos é aconselhável que você coloque ele em renda fixa. E o restante aqui, um pedacinho no exterior, um pedacinho em renda variável e um pedacinho em fundos multimercados. Mas observe que as ações aqui, no máximo, o recomendado para você, numa carteira mais agressiva, é que você não passe dos 25%. Ou seja, você tem que adotar, nesse momento que nós estamos vivendo, uma carteira de ações mais conservadoras. O nosso primeiro indicador continua em queda livre, em queda vertiginosa. O mercado agora está imaginando que em 31 de dezembro de 2022 a inflação vai chegar a 6%. Olha, não é para ser cético e nem catastrofista. Eu acho difícil que a gente chegue em 6%, porque essa baixa que nós tivemos da inflação não é uma baixa que se deve a alguma questão econômica, a alguma questão conjuntural. Simplesmente o governo baixou os impostos sobre energia elétrica e os combustíveis e a inflação despencou. E então, nós temos aqui, por exemplo, em julho, a inflação foi negativa em 0,68, em agosto a inflação foi negativa em 0,36, a gente espera aqui para setembro ela fique em torno de alguma coisa como 0,35 positivo. Lembrando, novamente, que a inflação brasileira ela é formada por 9 itens: transporte, comunicação, saúde, alimento, vestuário. E o que teve a baixa grande que ocasionou essas quedas que você está vendo aqui
foram realmente os combustíveis que causaram essa baixa. A alimentação, pelo contrário, não está indicando que vai ter alguma mudança. Mas, de toda forma, muito melhor do que esse índice que nós tivemos aqui, já que foi de 12,13%, hoje nós estamos com 8,73%, e como eu mostrei para você, acabei de mostrar para você, a previsão para o final do ano é que chegue em 6%. Se a gente der um zoom maior, né, no período mais próximo, nos últimos 12 meses, você pode ver que ela agora começou aqui um período de descida. Os índices são bastante baixos comparado com o que nós tivemos aqui, 1,16, 1,25, 1,62, 1,06, quer dizer, números absurdos, assim, inadmissíveis aqui para o nosso país. Felizmente, essa mudança no preço dos combustíveis e da energia elétrica é que acabou causando isso, mas eu diria para você que tenho sérias dúvidas que isso continue se mantendo doravante, porque daí teria que cair também preços de alimentos, vestuário e coisas assim. Sobre o IGPM, também, por consequência, ele continua em queda. Para você ter uma ideia, no IGPM do mês de agosto deu 0,70. E o IGPDI, que é publicado, porque o IGPM ele vai de 16 a 15 16 de um mês a 15 de outro mês. E o IGPDI ele vai de 1 a 30 de um mês. Então, o IGPI saiu com menos 0,55. Ou seja, é um reflexo ainda desses preços dos combustíveis. Então, o que puxou o IGPM para baixo? O que puxou o IGPM para baixo é o consumo, porque o índice de preços ao consumidor, que equivale a 30% do índice, está bastante baixo, mas veja que a construção civil continua alto e o índice de preços do atacado continua alto também, e ele representa 60% da inflação. O INCC representa 10% da inflação. De toda forma, o mercado espera que ele caia, por quê? Porque ele vai ser puxado também pela parte de consumo que compõe o IGPM. Quanto ao nosso PIB, só sobe, é claro, porque perto dessa época eleitoral, agora o mercado reajustou a previsão para 2,75, o Ministério da Economia atualizou o número deles para 2,70. Eu, sinceramente, ainda continuo com o número da XP aqui, que prevê um número de 2,80. Ao que se deve isso? Isso se deve a essa série de benesses eleitorais que nós acabamos de fazer agora nesse final de ano. Começamos de pagar isso em agosto, então ainda até dezembro tem muita coisa para ser paga. Então, o que a gente está esperando é que tenhamos um PIB de 2,7, o que seria bastante bom para a nossa economia se ele se confirmasse nesse número. As possibilidades são grandes, porque você pode ver que no primeiro trimestre deu 1, no segundo trimestre deu 1,2, eu acredito que vai dar um pouquinho mais do que esse 0,5, e então nós temos uma boa chance de chegar naquele 2,8. O câmbio é uma incógnita. Para essa semana, o mercado acha que o câmbio vai subir.
Difícil de dizer, porque, como eu falo sempre para vocês, o câmbio também tem funcionado num movimento lateral. Ele fica aqui na casa dos 5,25 e aqui na casa dos 5,15 e anda dentro dessa faixa. Na semana passada ele subiu, estava 5,14, foi para 5,25. Para hoje, segunda-feira, a gente espera que ele caia um pouquinho, voltando aqui para mais perto dos 5,20. De toda maneira, a previsão da semana é uma tendência de alta e o final do ano é que a gente chegue em alguma coisa perto de 5,20. A taxa de juros, aqui temos uma coisa muito importante. Nesta quarta-feira, então, dia 21 de setembro, o Copom, que é um órgão do Banco Central, vai decidir quanto que a taxa vai ficar. Eu rezo todos os dias para que ela desça um pouco, ou pelo menos se mantenha em 13,75. Olha, já que nós temos uma inflação de 8,73 e nós subimos tanto a taxa para que ela baixasse a inflação, agora a gente precisa começar de baixar a taxa de juros. Não dá para bancar esse juro real aqui de 5% que nós estamos pagando hoje. Mas não fique muito animado, porque tem muita gente no mercado que acredita que na quarta-feira o governo ainda vai arredondar essa taxa de 13,75 para 14. Sinceramente, espero que isso não aconteça. Então, a previsão é que fique em 13,75 e a previsão para o ano que vem é que fique em 11,25. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado. Se você quiser essa apresentação, você me manda um e-mail que eu te devolvo com a apresentação. Até a semana que vem.